A geografia é uma ciência humana que estuda o espaço geográfico, que é a relação do homem com a natureza, da sociedade com a natureza. A geografia ela tem algumas bases teóricas que nós vamos chamar de categorias de análise geográficas, que estudam o espaço geográfico de forma mais profunda, mais abrangente, menos abrangente, mais próximo, macro. E esse estudo vai se dar no âmbito do território, da região, do lugar ou da paisagem. A geografia tem essas categorias como bases teóricas para os estudos geográficos. A paisagem se refere à configuração externa do espaço. Por vezes foi considerado aquilo que estava no nosso campo de visão, tudo aquilo que a visão alcança. Esse conceito ele é um pouco falho, porque ele deixa de considerar os espaços ocultos, os espaços que são construídos por outros sentidos além da visão, como o olfato, o tato, a audição. Desta forma, podemos afirmar que o conceito de paisagem se refere a manifestações no espaço que podem ser compreendidas pelo ser humano por meio dos sentidos. Já o território é o espaço delimitado por fronteiras. Normalmente tem uma relação de poder para com esse espaço. Esse território, que é delimitado por uma fronteira, pode ser abrangente, como o território de um país, ou menos abrangente, como o território, por exemplo, dos traficantes, que dominam o espaço por meio da força, tomando o lugar e as tarefas do poder público, por exemplo. O território ele é definido por excelência como uma área, uma abrangência do espaço delimitada por fronteiras. Essas fronteiras nem sempre são bem delimitadas. Essas fronteiras podem ser artificiais, como é o caso das fronteiras entre países. Não há ali nenhum fenômeno, nenhum acidente ambiental para delimitar aquele território, ou um território delimitado pela natureza, que pode ter início e fim, por exemplo, em um rio, a margem do rio. Então, o território é delimitado por fronteiras e normalmente tem uma relação de poder. A região é uma divisão do espaço ou de um território que obedece a um critério, normalmente estabelecido para facilitar a análise e o entendimento de algum aspecto. No Brasil, por exemplo, há a divisão criada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divide o Brasil em regiões. Essas regiões são estabelecidas de tal forma que facilita o entendimento por parte do governo e por parte da sociedade de critérios que agrupam esses estados por características similares. Se você tem alguma dúvida sobre essa regionalização, clique aqui no card que você vai ser direcionado para um vídeo das regionalizações. O lugar, de uma forma mais genérica, pode ser definido como uma área determinada que tem ali uma relação afetiva do homem com o espaço, com aquela região ou um determinado território. É uma porção do espaço que o homem tem uma relação afetiva. Essa relação afetiva ela pode ser positiva ou negativa, tanto faz. O lugar ele tem um sentimento, está ligado ao emocional. Então o lugar ele não é como o território que pode ser delimitado por fronteiras. Normalmente a concepção de lugar está atrelada ao sentimento individual e por isso se torna muito difícil de se delimitar. Quero alertá-los que essas categorias não são as únicas da geografia e essas categorias também podem ser aplicadas a outras ciências com outras conotações. Tome cuidado. Espero que tenha ajudado nos estudos. Não esqueça de assinar o canal para que você possa ter acesso aos próximos vídeos. Até a próxima.